Boa noite. Hoje nós estamos novamente com vocês. Obrigada por permitir que a gente possa chegar dentro da sua casa. Damos um oi muito especial para vocês que se conectam de diferentes lugares do mundo. Sabemos que estes tempos que o mundo está vivendo estava na agenda de Deus e tem sido dado para a gente para preparar o nosso coração, nossa casa, a sua igreja para vir um grande avivamento. E hoje, juntos, com a nossa família, vamos adorar o Senhor em espírito e verdade com coração grato, que reconheça a sua grandeza e o seu poder. Para mim é uma grande alegria apresentar para vocês hoje G12 Church Miami. Ontem fomos desafiados com o Carteiro da Esperança. Que iniciativa tão poderosa, cheia de amor e de muita esperança. Cada pessoa que recebe o seu bônus de alimentação recebe não somente algo que vai ajudar, recebe um bálsamo para o coração. Cada carta escrita com a mão representa o amor de Deus para essas pessoas aqui na Terra. Mas como desenvolvem esse lindo trabalho? Por meio de um WhatsApp e das redes sociais recebem informações de pessoas que querem doar e ser beneficiadas. E aí fazem a rota e o carteiro sai todos os dias para pegar as cartas e entregá-las. Com o Carteiro da Esperança, conseguimos chegar a muitas famílias com cartões de presente e cartas de esperança. E, claro, com muito amor. Para a Igreja MCI de Bucaramanga, a satisfação maior é ver o rosto de emoção e as lágrimas daquelas pessoas que recebem sua carta e sua ajuda. E encontraram nesta iniciativa que essa ferramenta faça a sua parte também é evangelística. E nosso desejo é que você se motive a levar palavras que estão no coração. Pode ser a um amigo, a um familiar, a um vizinho. Deus vai colocar a pessoa no seu coração. É tempo de fazer a nossa parte e abençoar outros. Compartilhe conosco suas fotos com o hashtag Faça Sua Parte. Hoje, o Carteiro da Esperança foram a 4 lugares e lares diferentes na Colômbia, levando esperança. Visitou 4 lindas famílias pastorais, formada pelo nosso pastor César Castellanos, que deixaram a sua terra para levar a palavra de Deus a lugares muito distantes. 4 casais de pastores que foram uma coluna da Missão Carismática Internacional. Os pastores Magdônio e Luz, há mais de 30 anos, estão ao lado do pastor e eles servem no estado chamado Cundinamarca e Mesa. E também têm desenvolvido a visão G12 e querem ver as pessoas rendidas ao pé de Cristo. E também foi a um lugar chamado Diana, aqui na Colômbia. E cidades como Villavicencio. Os pastores Quinteiro foram missionários no ano de 97 e levantaram uma igreja muito bonita e tem hoje 1.200 pessoas. E além disso, conseguiram chegar em outras áreas da Colômbia. Obrigada, pastor, pela entrega e o amor para o reino de Deus. O Carteiro da Esperança não existe distância. Também foi para o sul da Colômbia, numa cidade chamada Neiva, no estado de Huila, e visitou os pastores Reinaldo e Luz Marina. E há 15 anos deixaram tudo para ir e fazer a obra naquela região. E hoje tem uma igreja muito bonita, com mais de 1.000 pessoas. E conseguiram plantar igrejas em muitas cidades perto dessa região. E por último, nosso carteiro viajou ao Caribe da Colômbia. Foi para Barranquilla. E ali estão os pastores Edgar e Luz Marina, que há 13 anos saíram de Bogotá e começaram a obra na cidade de Santa Marta e depois também em Barranquilla. E graças a esses casais e cada homem e mulher de Deus que deixaram sua terra e sua parentela para servir o Senhor, hoje nós queremos dizer novamente obrigada. Obrigada por sua obediência, sua fidelidade, seu chamado. Para esta casa, a Visão G12, hoje nós queremos convidá-lo a que você possa honrar seus pastores, o lugar onde Deus te plantou, e levante a conquistar o lugar que Deus te deu.
Olá, apreciado Reinaldo. Olá, Recibe Reinaldo. cordial saludo Uma na cordial paz de saudação Jesucristo. na paz de Jesus Cristo. Damos graças a Deus por pela tu tua vida, por pela tu tua fidelidade e tu a tua consagração a Deus. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Olá, Josito, buenos Oi, dias. Josézinho, bom dia. Será que é isso? Aunque a veces Às vezes pienses você pode que te pensar estás que estancando, você no está es así. estancando, mas não é assim. Pues Dios te está Deus inspirando está para que te inspirando lances para a que nuevos você possa desafíos lançar a novos desafios. y que esa visión Que el essa Señor visão te que dio Deus para te el deu, departamento o del Huila estado Huila, está aún por iniciarse. solo que el adversario te mandó adversario un terrible dardo a tu salud. tentou mandar algo Para que ruim bajaras para que el você ritmo de possa conquista. baixar o nível de conquista. Quiero Quero te decirte dizer que Dios vai restaurará restaurar esos estes sueños dormidos. sonhos que Apreciado estavam dormindo. Mardonio, doy gracias a Dios Prezado por tu vida. McDonald, obrigado Soy pela sua vida. consciente de la Eu lucha que has sou librado, consciente da luta de que las você tem adversidades vencido que has e também as enfrentado. adversidades que tem Pero siempre vencido. te has mantenido Mas firme. você tem sido Querido Edgar, fiel e firme. Valoramos tu esfuerzo, Valorizamos tu seu, entrega sua genuina al entrega, Señor, seu tu amor por tu familia y por por tus seus discípulos. Y abrirá tu E você mente vai para abrir ideas sua mente para ideias creativas que criativas solo somente vendrán vão del vir do Espíritu Espírito Santo. Santo. Sigue Continue enfocado en la focado na visión, visão, manteniendo en mantendo alto la sua fe de cada uno de alta tus seres e também a queridos. fé das pessoas queridas da sua família. Damos gracias a Dios por tu vida, pela sua vida, por tu pela sua fidelidad. fidelidade. Queremos que Queremos sepas que vocês que los saibam que amamos nós y los amamos vocês e bendecimos. abençoamos Por favor, vocês. Por favor, acepta aceite este pequeño esta detalle pequena- que con mucho amor te esse damos. pequeno Tu pastor presente César do seu Castellanos. pastor César Castellanos. As palavras trazem cura ao coração. Bom, realmente esse tem sido um tempo tremendo. Mesmo com as adversidades, nós temos criado muitas coisas novas para poder chegar a estes servos de Deus que têm estado conosco há muito tempo e mostrar para eles o nosso amor. Realmente isso tem sido sobrenatural. E damos graças ao Senhor por estes tremendos servos de Deus. E também para aqueles que são membros da congregação, lembrem-se deste texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz: lembre dos seus pastores que falaram a palavra de Deus e diz: considere o resultado da sua conduta e imite a sua fé. Que importante é que vocês, como os discípulos, honrem também os seus pastores. Nós tivemos a oportunidade de apertar de longe a mão deles e falar: contem conosco. E realmente, pastores, não somente a esses 4 que nós escolhemos, mas todos os que são parte da família MCI e G12, nós amamos vocês e nós gostaríamos de chegar a todos vocês, mas nós estamos fazendo também diariamente com a palavra e com os ensinos e a motivação e a esperança que nos dá o Espírito Santo. Obrigado por serem parte desta grande família que é a família de Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial da Coreia, o pastor Lee. Ele tem um tremendo ministério, ele levantou uma linda igreja em um curto tempo, porque é uma pessoa realmente bem focada na obra de Deus e tem nos honrado com a sua presença, não somente nas convenções, mas também que esteja aqui conosco e está conosco sempre que precisamos. Pastor Lee, bem-vindo.
Uma cordial saudação para todos que estão em Bogotá. Enviamos umas lindas bênçãos aqui da Coreia. Estamos passando uma temporada que, por causa do coronavírus, nossa vida está mudando de uma maneira muito drástica. Sabemos que todos os membros, líderes da igreja MCI, os pastores castelano, estão orando pela Coreia. Obrigado pelas suas orações, e a Coreia está mudando. E também queremos dizer que também estamos orando por vocês, e essa situação vai melhorar. Não somente estamos sendo atacados por este vírus, mas também passamos pela celebração do Pentecoste e agora estamos esperando isso. Há 2000 anos, estes 50 dias para os discípulos era um tempo muito difícil. Porque apesar que eles eram os discípulos de Jesus e escutavam boatos que ele tinha ressuscitado, eles estavam duvidando, não conseguiam acreditar que isso tinha acontecido. Por isso, eles estavam passando por essa dificuldade de não poder crer na ressurreição de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Podemos ver uma cena em que Jesus aparece para Maria Madalena. Jesus, depois de ter ressuscitado, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E estava chorando. Imaginem isso. Quão surpresa ficou ela e, ao mesmo tempo, feliz ficou com essa aparição. Então, por estar tão feliz e tão surpresa, ela se aproximou aos outros discípulos e falou: Jesus não somente ressuscitou, mas ele apareceu para mim. Mas no versículo 11, nós podemos ver a reação dos discípulos. A Bíblia diz no versículo 11, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Quando nós vamos para o versículo 12, a gente pode ver outros 2 discípulos. Eles estavam caminhando para o campo. E no meio do caminho, Jesus apareceu para eles. E quando eles estavam conversando com Jesus, algo começou a acontecer nos seus corações. Porque eles tinham se encontrado com Jesus que havia ressuscitado. E diz a palavra que imediatamente deixaram seu caminho e voltaram para Jerusalém. E eles, quando encontraram com outros discípulos que estavam em Jerusalém, falaram: a gente se encontrou com Jesus, ele ressuscitou. Mas no versículo 13, aparece a reação daqueles discípulos que escutaram aquilo. A palavra diz que nenhum deles creram.
Então, aqui, finalmente, no versículo 14, Jesus, que tinha ressuscitado, apareceu naquele lugar onde os 11 discípulos estavam escondidos e falou para eles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E na situação que eles estavam, era uma situação muito difícil para os discípulos. Mas tinha uma coisa que ainda custava para eles. E era porque eles escutavam os boatos que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não podiam crer naquilo. O mesmo acontece com a gente quando nós fazemos a visão. Estamos perto dos visionários, escutamos os sermões, recebemos ensino sobre a visão e vemos como essa visão muda e transforma tudo. Mas ainda assim, simplesmente não podemos acreditar nela. E pensamos, essa visão não é algo que eu vou fazer. Os discípulos passaram 3 anos inteiros com Jesus. Eles aprenderam com Jesus. Os discípulos viram os milagres, prodígios que Jesus fazia. E até confessaram que Jesus era o Messias. Mas ainda assim, eles não podiam crer nessa história. Com a gente também passa isso. Acontece isso porque a gente fica com as pessoas que estão na visão, escutamos sermões e passamos por um caminho que se chama visão e ainda assim não acreditamos na visão. E Jesus, para estes discípulos, ele diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 13. Versículo 3, primeiramente, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E mesmo que essa história estava sendo falada em toda a cidade, os discípulos que não podiam crer durante 40 dias, Jesus se encarregou de poder evidenciar isso para eles. A sua ressurreição. Mas como ele fez isso? Hoje, na palavra, podemos encontrar 7 coisas. 7 evidências. Primeiro, mostrou sua ressurreição com provas indiscutíveis. Segundo, por meio de muitas provas. Terceiro, diz que ele mesmo se apresentou para eles. Apareceu para eles. E depois, estava vivo. E quinto, diz que ele apareceu para eles. E sexto, mostrou sua ressurreição também, mostrando que estava vivo. E sétimo, foram 40 dias para poder evidenciar, comprovar a sua ressurreição. E desta maneira, Jesus
se encarregou ele mesmo de mostrar para os discípulos que não podia acreditar que ele tinha ressuscitado. Mas vamos ver aqui muito nitidamente o que acontece no livro de Atos. E nós podemos perceber que em algum momento aqui tudo começa a mudar. Estes discípulos que não podiam crer na ressurreição estavam testificando e evidenciando isso. Em algum momento aconteceu isso. Aqueles que não podiam crer na ressurreição de Jesus tinham se tornado naquelas pessoas que estavam testemunhando. E isso não tem mudado. Jesus, ele não está presente. E aqui, na palavra, diz que os discípulos estavam sendo ameaçados e atacados pelos judeus. Mas eles mudaram, foram transformados. Eles não estavam fugindo de qualquer opressão ou ataque. Os discípulos de Jesus continuaram testemunhando a morte de Jesus na cruz e também sua ressurreição. Vocês sabem como era Pedro? Pedro foi aquele que negou 3 vezes Jesus. De fato, ele não queria negar. Mas é porque ele teve medo. Medo de quem? Das pessoas. Das pessoas que estavam ali no pátio. No pátio do sacerdote. E simplesmente para escapar de toda essa situação foi que ele negou Jesus. E não foi somente isso. Pedro foi aquele que voltou para Galileia e foi procurar o trabalho que ele tinha antes, mesmo que ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. Mas em Atos, capítulo 4, versículo 10, a gente pode ver essa grande transformação. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Pedro era uma pessoa que primeiro ele não tinha acreditado na ressurreição de Jesus. E ele tinha fugido do seu trabalho anterior. Mas em Atos, capítulo 4, ele está gritando em voz alta. E ele está falando que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. E na frente de quem que ele estava gritando? Não era na frente dos discípulos? Não foi na frente do povo? Não foi na frente de qualquer pessoa? Foi na frente daquelas pessoas que tinham matado Jesus. Foi na frente dos sacerdotes e judeus que eles temiam. Foi na frente daquelas pessoas que continuavam atacando Jesus. Ele estava evidenciando em voz alta aquilo que já tinha acontecido. E todos eles ficaram impactados por causa da atitude do Pedro. No versículo 3 do mesmo Atos 4, diz que sabendo que era homem de letras, se maravilhavam e sabiam que tinha estado com Jesus. Eles pensavam que Pedro não era ninguém.
Eles não pensavam que era uma pessoa importante. Versículo 13. Somente viram como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Uma pessoa que não tinha recebido, não tinha tido educação. Mas Pedro, ele tinha sido transformado. Então eles ficaram admirados. Eles ficaram surpresos. O que foi que fez com que Pedro mudasse tanto assim? Não era nenhum poder espiritual que vinha, um poder sobrenatural que vinha. A resposta está escrita no capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: ele tinha recebido a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo deu para ele a dignidade. Sabe, um dia, ele não estava acreditando na ressurreição de Jesus. Tinham pessoas que não estavam acreditando nisso, e por isso que eles estavam escondidos naquele quarto. João, capítulo 20, versículo 22, diz assim: e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus apareceu para os discípulos que estavam tremendo. Aqueles que não podiam acreditar na sua ressurreição. E o que ele fez? Soprou vida. Soprou Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Jesus mostra durante 40 dias a sua ressurreição. Ele mesmo se encarregou de mostrar isso para eles. E diz assim: que quando eles estavam juntos, que eles não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, e não ia demorar muitos dias. Batizados do quê? Pelo Espírito Santo. Amados membros, a nossa vitória depende da unção do Espírito Santo. Não tem nada a ver com um poder que seja nosso poder. Mas é do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas e no nosso ministério que vai fazer a diferença. Jesus, por 3 anos e meio, junto com os discípulos, vezes eu vou 예수님께서 죽은 자들 가운데서 살아나야 하리라는 이 예언의 말씀을 이 제자들은 이미 다 알고 있었습니다. Los discípulos ya habían escuchado de la palabra profética que aparecía en el no Antigo Testamento, que dizia que isso é necessário, que seja ressuscitado dos mortos. Mas ainda assim os discípulos não entendiam o que isso significava. João 29 diz assim: Jesus fala com aqueles que não podiam crer na sua ressuscitação, que ia ser ressuscitado. Diz, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por isso que eles não podiam acreditar na ressurreição, mesmo que eles tinham já ouvido e visto isso do mesmo Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, aí eles começaram a crer. Quando o Espírito Santo foi derramado, todos os problemas foram resolvidos e aqueles que não podiam crer começaram a crer.
João, capítulo 14, versículo 26 diz assim: Jesus fala do Espírito Santo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. E o que significa tudo isso? Que o Espírito Santo, 보고 배우고 함께한 것을 생각나게 하고 믿어지게 하고 깨달아지게 한다 그 말씀입니다. Nos hace recordar Ele é quem vai fazer com que a gente possa lembrar tudo que a gente viu, aprendeu e compartilhou. 보았다고 우리가 비전의 사람이 되는 것 아닙니다. Então, não tem nada a ver, você tem que ver a visão para ser um visionário. Não é assim. 되는 것도 아닙니다. Não é escutar a visão para poder ser um missionário 사람과 함께 있다고 해서 ou um visionário. 사람이 되는 것 아닙니다. Não tem nada a ver em estar com as pessoas envolvidas com a visão para ser um visionário. 되기를 되려고 한다고 한다면 Para que esta visão possa ser sua, 의 기름 부음을 받아야 한다는 것이 você tem que ser ungido pelo Espírito Santo. 하나님의 언약의 말씀이 내 것이 되려고 한다고 한다면 Porque a promessa da palavra, para que ela seja tua, 기름 부음을 받아야 한다는 것이 você tem que receber da unção do Espírito Santo. 비전은 부담이 되는 것 아닙니다. entonces la visión E aí a visão vai deixar de ser uma carga para você e vai ser um poder. 그리고 그 비전은 여러분의 인생을 최고의 인생으로 바꾸어 놓을 것입니다. Então a visão vai levar a sua vida à melhor vida que você um dia imaginou. 늦은 비 은혜가 부어지는 첫 해를 시작하고 있습니다. Estamos começando o primeiro ano gracia de la lluvia tardía que a chuva de primavera está sendo derramada nas nossas vidas. Muitos profetas, 저는 목사님께서 até o pastor César Castellanos, 은혜는 아무에게나 부어지는 것이 아니다라고 말씀하고 있습니다. já falaram gracia de la que lluvia a, tardía no es derramada sobre que a graça da chuva de primavera não é derramada a qualquer um, mas as pessoas que estão preparadas. la manifestación de A manifestação da chuva de primavera será para essas pessoas, pessoas que são cativadas pelo Espírito Santo. 할 줄 믿습니다. la manifestación A manifestação da chuva de primavera vai acontecer. 2000 anos atrás, 역사가 일어났습니다. a manifestação da chuva de outono aconteceu. 초대교회는 en aquel momento la iglesia primitiva E naquele momento, a igreja primitiva, na época do Pentecostes, 이른 뒤에 역사가 시작되었습니다. a través de la e foi por meio daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo que aconteceu isso. 도 마찬가지입니다. y es igual E é o mesmo que vai acontecer com a chuva de primavera. 늦은 뒤에 역사가 일어날 수 있을까요? a través de quién sucederá la E por meio de quem virá a manifestação da chuva de primavera? Vai ser por meio daquelas pessoas que foram cativadas pelo Espírito Santo. 시작되는 첫 성령 강림 제를 맞이하고 있습니다. la celebración A celebração do primeiro Pentecostes está se aproximando. 어떻게 이른 뒤의 때에 초대교회처럼 성령의 기름 부으심을 받을 수 있을까요? E é quando a chuva de primavera vai acontecer. Então, como a gente pode receber a unção do Espírito Santo, como fez a igreja primitiva? 초자연적으로 준비하고 있는 이 이른 비, 늦은 비의 이 은혜가 오늘 여러분과 저에게 임하기를 소망합니다. Eu espero que vocês possam receber desta unção sobrenatural que Deus está preparando para a chuva de primavera nestes tempos. 아무 사람에게나 아무 누구에게나 부어지는 것이 아니라 Mas isso não é derramado em qualquer pessoa. 이른 비의 때처럼 justo como sucedió con la lluvia temprana Foi o mesmo que aconteceu com a chuva de outono. Somente vai ser derramada para aquelas pessoas que vão estar preparadas. 그 초대교회 제자들은 어떻게 이 성령의 기름 부음을 받았을까요? Então, como que os discípulos que receberam dessa chuva de outono foram preparados? 그들에게 배워야 됩니다. Nós precisamos aprender deles. 첫째, Primeiro, 그들은 os discípulos, 말씀에 순종했습니다. eles foram obedientes à palavra do Senhor. 제자들에게 말씀했습니다. Jesus falou para os discípulos: 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 ustedes
아버지께서 주신 보혜사 성령으로 세례를 받기까지 기다리라라고 말씀하셨어요. Diz a palavra que disse que eles não fossem de Jerusalém, que esperassem até serem batizados pelo Espírito Santo. E os discípulos obedeceram a essa palavra. 예루살렘 분위기는 여전히 힘든 분위기입니다. A situação em Jerusalém não tinha mudado. Os discípulos continuavam sendo ameaçados. Era algo forte. Eles queriam fugir. Eles queriam escapar. 그러나 그들은 Mas 주님의 말씀에 순종해서 그 부담스럽고 피하고 싶은 그 상황, 그 도시 가운데 머무르고 있었습니다. eles não fizeram. Os discípulos obedeceram a palavra do Senhor e esperaram naquele lugar que eles tanto queriam fugir, mas ficaram ali esperando. 기다리는 그들에게 성령이 부어졌습니다. E aqueles que esperaram e foram obedientes, neles foram derramado o Espírito Santo. 5장에 보면 Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. 주님의 말씀을 주님께서 이 기다리라는 이 말씀을 들은 사람은 500여 성도들이라고 말씀하고 있습니다. Aquellos que escucharon a Jesús decir, esperad en Jerusalén, fueron más o menos 500. Foram mais ou menos 500 pessoas que esperaram, diz a palavra. 그들은 그 500명 형제 중에 기다린 사람은 120명의 사람들이었음을 우리는 잘 알고 있습니다. Mas por meio do livro de Atos, nós estamos com a certeza que foi apenas 120 os que obedeceram à palavra. 말씀하고 있습니다. O que eu quero dizer para vocês? 성령은 순종하는 사람들에게 부어진다는 것입니다. Que o Espírito Santo somente é derramado naqueles que são obedientes. 10장에 보면 Atos, capítulo 10. 고넬료라고 하는 로마 군대 백부장이라는 사람이 있었습니다. Podemos encontrar Nós podemos ver Cornélio, um centurião. Ele era um gentil. 하나님께 기도하는 사람이었어요. y él era E ele era uma pessoa que orava na presença de Deus. 하나님께 기도하는데 E um dia, quando Cornélio estava orando, 나타나셔서 그 고넬료에게 말씀을 하셨어요. o Senhor apareceu para ele e disse: 지금 요바에 envie alguém 집에 베드로가 머물고 있는데 사람을 보내서 그 베드로를 초청하라는 것입니다. envie alguém a Pedro, quien posa en casa de cierto para chamar Pedro. 고넬료는 즉시 그 말씀 앞에 순종해서 요바로 사람을 보냅니다. Cornélio obedeceu imediatamente e enviou 그 시각에 요바의 무드장의 집에서는 기도 시간에 베드로가 기도하고 있었습니다. e enviou-os a Jope. Naquele momento, Pedro, ele estava orando 주님께서 em uma casa. 상을 보여주시면서 말씀하십니다. E justo ali, naquela casa, Jesus mostrou uma visão e disse: 가이사라에 살고 있는 이방인 고넬료라는 사람이 사람을 너에게 보내왔는데 te encontrarás con uno de las você vai encontrar com uma das pessoas, um gentil chamado Cornélio. 따라가라라는 것입니다. no temas, Não tema. con ellos. E vão juntos para Cesareia. 즉각 순종합니다. Pedro obedeceu imediatamente. 이방인 고넬료가 보낸 사람을 따라서 가이사라까지 갑니다. y se dirige hacia E ele foi para Cesareia, había enviado con junto com a pessoa que Cornélio tinha enviado. 도착해서 모인 사람들에게 베드로가 말씀을 전합니다. E Pedro, quando chegou naquela casa, ele começou a compartilhar da palavra de Deus. 전하는 순간 Mas justo quando ele começa a compartilhar da palavra, 오순절에 그 처음 성령이 임했던 것처럼 임했다라고 성경은 말씀하고 있습니다. diz a palavra que o Espírito Santo começou a derramar, como aconteceu na primeira vez no aposento, no quarto, no dia que aconteceu com Pentecostes. Dessa maneira, 사람에게 임하시는 것입니다. o Espírito Santo somente derramado sobre aquellos. é derramado naqueles que realmente o esperam e merecem. E nessa temporada que nós estamos esperando a chuva de primavera, 순종함으로 말미암아 eu quero que nós possamos, meu desejo é que nós possamos obedecer a palavra de Deus, 저가 되기를 소망합니다. para que você e eu possamos receber o derramamento do Espírito Santo. 신앙은 나의 기분대로 하는 것 아니죠. Porque uma vida de fé não é uma vida que a gente 하나님 말씀 앞에 순종하는 그 믿음을 보여주는 것입니다. que a gente leva do jeito que eu quero, mas sim obedecendo a palavra de Deus. 주의 영을 부으셔서 E Deus promete que aquelas pessoas que sejam obedientes, Deus vai derramar do seu Espírito, para que pueda utilizarlo para que eu possa usá-los como protagonistas no tempo da chuva de primavera. 이른 비의 때에 성령의 기름 부으심을
부르심 받은 그들을 우리가 배울 수 있는 것은요. E o que nós podemos aprender desses protagonistas é o que aconteceu na chuva de outono. 전심으로 기도했다는 것입니다. Durante 10 dias, eles oraram, derramando todo o seu coração. Eles não fugiram. 한 곳에 모였습니다. Estiveram juntos em um lugar. 말씀대로 E como diz a palavra de Deus, obedeceram. 힘으로 기도했습니다. Eles oraram, derramando todo o seu coração, diz a palavra. 그때 그들 가운데 하나님의 성령이 부어졌다는 것입니다. E foi naquele momento que o Espírito de Deus foi derramado sobre suas vidas. 누가복음 11장 9절에서 13절에 이렇게 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. Jesus está nos ensinando no livro de Lucas, capítulo 11, dos versículos 9 ao 11. Diz, por isso digo, 너에게 주실 것이요 peça e será dado. 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 Busquem e encontrarão. 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이요 Batam e a porta será aberta. 마다 받을 것이요 Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. 두드리는 이에게는 열릴 E aquele que bate, a porta será aberta. 할지라도 Pues si vosotros siendo 좋은 malos 것을 자식에게 줄 알거든 sabéis dar buenas Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. se los pidan. 우리가 기도할 때 Quando nós oramos, 성령을 주시겠다고 약속하고 있습니다. Deus promete derramar o seu Espírito. 제자들은 É por isso que os discípulos, Reunidos 열흘 동안 reunidos naquela casa, por 10 dias, eles oraram com todo o seu coração. 준비된 성령이 그들에게 임했던 것입니다. es entonces Então, o Espírito Santo foi derramado. vez preparado para la lluvia temprana E aí a chuva do outono foi preparada para eles. E agora, nesse tempo que estamos esperando a chuva de primavera, estamos comemorando o primeiro derramamento do Espírito Santo. Mas isso vai acontecer só mais uma vez. Então, como que a gente pode se preparar para isso? 충만한 사람이 되어져서 Como nós podemos estar cheios do Espírito Santo? 위에 때에 그 제자들이 쓰임 받은 것처럼 우리가 쓰임 받을 수 있을까요? E Deus pode nos utilizar, nos usar, assim como Ele fez com os discípulos na época da chuva de outono. Nós temos a las promesas que obedecer às promessas de Deus. E nós temos que orar, 시간을 정해놓고 dedicando um tempo, 주님 앞에 매일매일 나가야 되는 줄 믿습니다. dedicando um tempo certo. E todo o tempo nós temos que nos aproximar da presença de Deus. E aí que nós vamos ter a vitória nas nossas mãos. 목사님을 한번 만난 적이 있습니다. yo me he encontrado Uma vez eu estava com o pastor John Mitchell. 님이 저에게 이렇게 말씀하셨어요. E o pastor foi que me disse isso. 너희도 순복음교회가 E me disse 크게 부흥할 때 que a sua igreja, quando ela estava sendo multiplicada de uma maneira muito incrível, cuando tuvo un avivamiento foi numa época que ele teve um avivamento muito grande. que él solía orar E ele dizia que ele orava naquela época 8 horas por dia. 성장하고 부흥한 것이 아니라 que no era Não era por meio do seu poder que a igreja dele tinha se multiplicado tanto, mas foi por meio do poder do Espírito Santo. un día cuando E um dia, quando ele estava pastoreando, ele pôde ver que ele viu que a sua igreja não estava crescendo mais. Aí ele foi até a presença de Deus e começou a orar. E ele escutou a voz de Deus que disse para ele: esto 저 들판의 메추라기가 podía ver los pájaros ele pôde ver os pássaros 몇 마리를 잡을 수 있겠니? 라고 물으셨다. digamos que hay muchos pájaros en el campo e disse: si es a través de tu poder cuántos pájaros tem muitos. Imagine que você está num campo com muitos pássaros. Se é pelo seu poder, quantos pássaros você pode pegar? Aí ele respondeu: nenhum pássaro, Senhor. 또 세자로 목사님, 그 조영교 목사님이 물으셨다. Então ele perguntou mais uma vez: es que yo lo hago cuántos se eu faço isso, se eu fizer isso, quantos você acha que eu poderia pegar? 잡힐 것인가라고. E o pastor respondeu para ele: tú te involucras en este trabajo puedes capturar lo que tú quieras o Senhor respondeu para ele: se você se envolver no trabalho, você vai poder pegar todos estes pássaros. Então o pastor entendeu uma coisa, que não é pastorear sino que esto sucede
com o meu poder, isso pensou o pastor, mas sim com o poder do Senhor, porque com o meu poder eu não posso pegar nenhum pássaro. Mas se o Espírito Santo estiver sobre mim e desatar o seu poder em mim, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, que milhares e milhares de pássaros caíam para que eles pudessem comer. Justo isso ia acontecer na sua igreja. E a partir daquele momento, o pastor Cho, quanto mais a igreja se multiplicava, ele orava 8 horas por dia. Foi isso que ele falou para mim. Nós, bom, você e eu, que nós estamos na MCI, nós estamos esperando essa chuva de primavera. E eu oro para que vocês possam ser protagonistas na manifestação da chuva de primavera. Que não seja um peso, uma carga fazer a visão. Mas como aconteceu com os discípulos, que nós também possamos obedecer o Senhor para que o Espírito de Deus possa ser derramado sobre nós. E vai ser aí que vai vir a transformação, vai ser aí que nós vamos conquistar. É ali que nós vamos ser os protagonistas da manifestação do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Que a vitória possa estar nas nossas mãos. Amém. Obrigado, Pastor Lee, por essa tremenda mensagem. Obrigado por nos motivar e nos inspirar. E também hoje eu gostaria de orar por aquelas pessoas que estão doentes. Lembrem que o mesmo Senhor Jesus Cristo, sobre o seu corpo, Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos curados. O único que nós temos que fazer é olhar e ver a cruz de Jesus. Esperar o milagre. Pai, neste momento eu apresento estas pessoas que estão doentes. Que seja a sua mão sobre cada uma delas. Toque, Senhor, neles com o seu poder, com a tua unção. E renove qualquer doença, qualquer vírus, qualquer obra das trevas, que seja agora mesmo absorvido pelo sangue sacrificado de Deus e vai ser tirado dos seus corpos, vai ser levado para a cruz e tudo vai ser destruído na cruz do Calvário. Decreto cura para estas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. E muito obrigado para cada um de vocês por estarem conectados conosco. E agora vamos deixá-los com Generação 12 de Miami. Lembrem, na próxima semana vai ser uma semana de apóstolos. Agora o carteiro da esperança é você. É a sua vez, tempo de abençoar e honrar outras pessoas, tempo de levar a mensagem de amor e de esperança, tempo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Que você tenha uma feliz noite e nos vemos na próxima semana.